Vamos lá então para o próximo tópico. Tópico número 3. Sabedoria para administrar a crise. A crise é uma realidade na vida de muitas pessoas. Muitos não têm sabedoria para administrar as crises pelas quais passam. Então, meu irmão, o terceiro tópico é abordado esse tema. Sabedoria para administrar as crises. Vamos lá então no primeiro ponto. José é abençoado por Deus na prisão. A prisão de José era literal. Ele estava atrás das grades. A pior prisão é a espiritual, na qual o homem é escravo do pecado e muitas vezes não o sabe. José ele foi parar, meu irmão, numa prisão, numa cadeia, literalmente, injustamente. Ele foi parar ali porque usaram de injustiça com ele, mentiram a respeito dele. Mas aquela prisão ali, ela era uma prisão literal, mas a pior prisão não é a cadeia. A pior prisão é aquele que é escravo do pecado. A prisão ela é espiritual. É aquela pessoa que não sabe fazer outra coisa que não seja ser escravo da bebida, escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo do engano, escravo da mentira. Essa escravidão é a pior escravidão que existe, meu querido. Há pessoas que estão na casa de Deus e são escravas do espírito de engano, pessoas que usam de mentira, de falsidade na casa do Senhor, pessoas que cederam à tentação, pessoas que cederam ao pecado. José, a escravidão dele, a prisão dele, podia se abrir com chave, o carcereiro poderia ir lá, e como de fato foi posteriormente, tirou José. Mas a palavra do Senhor nos afirma, e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus Cristo liberta o homem dos seus pecados. Mas Deus só liberta o homem dos pecados que são confessados. Pecado tem nome, meu querido. Pecado precisa ser confessado e abandonado. Ah, Deus me perdoa porque eu pequei. Amém. Mas fala para Deus, qual que é o seu pecado? O seu pecado é o quê? É a concupiscência dos olhos. Você põe diante dos seus olhos aquilo que não deveria ser visto. Você tem fraqueza. Quem não tem, meu irmão? Todos nós temos fraqueza. Eu tenho e muitas fraquezas. Mas toda vez que eu chego diante do meu Senhor e confesso os meus pecados, Ele é fiel, justo e misericordioso para me perdoar de todos os meus pecados. Aqueles que são confessados e abandonados. José estava encarcerado, preso, mas ele não estava escravo do pecado. Ele era livre na sua alma e no tempo devido Deus mudaria a sorte dele. Você quer a promessa de Deus na sua vida? Então, meu irmão, faça escolhas diferentes. Seja santo, seja separado e consagrado ao Senhor. Vamos lá, no segundo ponto desse subtópico. José e os 2 oficiais de Faraó. Mesmo na prisão, José pregava a verdade, não importando se a mesma era ou não agradável aos ouvintes. Sua mensagem era de vitória, mas também de sentença. Eu admiro esse pregador. Eu admiro José na qualidade de mensageiro e de pregador da palavra de Deus. A mensagem de José, meu irmão, era uma mensagem baseada na verdade. Ele falava a verdade, ele pregava a verdade. Ele não dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele falava aquilo que as pessoas necessitavam de ouvir. E há nos nossos púlpitos muitos que pregam aquilo que lhe é sugerido, muitos pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Não se fala mais de santidade, não se fala mais de pureza, não se fala mais de caráter, não se fala mais do nascer de novo, não se fala do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo na vida da pessoa, não se fala mais em novidade de vida. Em muitos púlpitos só se prega a vitória, só a teologia da prosperidade, só a bênção, só a vitória. Mas eu olho para José, ele era um pregador bem equilibrado.
Ele pregava a vitória, como foi o caso do mordomo de Faraó, o copeiro de Faraó. Ele pregou para ele a verdade e a mensagem dele era de vitória. Deus vai mudar a sua situação. Mas ele também pregava a mensagem da justiça, do juízo. Ele disse para o outro: olha, você vai morrer dentro de 3 dias. Então dá tempo de você consertar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e prepara a tua alma, porque tu vai encontrar com o teu Criador. Era esta a mensagem que José tinha. Era uma mensagem de vitória, mas também era uma mensagem de sentença. Meu irmão, nós temos que ter equilíbrio na mensagem. Nós não podemos pregar somente bênçãos, mas nós também não podemos pregar somente sentenças e juízos. E nesse ponto eu admiro José, porque ele tinha um equilíbrio na sua mensagem. Ele pregava para as pessoas a verdade, independente se essas pessoas estavam gostando ou não, aprovando ou não. Tem pessoas que têm muita facilidade de receber a promessa, a palavra da vitória. Aleluia, Jesus, Deus mesmo vai me dar vitória. E acredita até em profecia falsa, revelação falsa. Mas às vezes quando Deus fala a verdade, usando uma palavra de dura, uma palavra de repreensão, essa pessoa rejeita, porque Deus só pode falar com ele se for aquelas palavras que amassageiam o seu ego. Meu irmão, a Bíblia, ela não é um livro para massagear ego de ninguém, meu querido. A Bíblia fala do céu, que é vitória, mas a Bíblia também fala do inferno, que é a sentença. A Bíblia fala do juízo final. A Bíblia fala da volta de Jesus, que é vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus, em comunhão com o Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala do arrebatamento, que muitos serão deixados para trás. Então, meu amado, a Bíblia ela é um livro de bênçãos, mas também ela é um livro que fala de juízos, de sentenças. E o pregador autêntico e verdadeiro, ele não se preocupa com a aprovação ou não da mensagem. A preocupação de quem prega é estar pregando a verdade de Deus ao coração dos homens. A preocupação não deve ser o prêmio, o salário, a oferta ou a proposta que foi feita para se pregar determinada mensagem. José é um modelo de pregador que nós precisamos na nossa geração. Próximo, terceiro tópico, é o terceiro ponto desse último tópico. Da prisão para o palácio de Faraó. José lançou o pão sobre as águas quando trouxe alento ao coração do copeiro de Faraó. No devido tempo, colheu o bem que havia feito a quem não conhecia. Glórias a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias tu o encontrarás. Olha, José, ele fez literalmente isto aqui. Ele estava vivendo um momento conturbado, ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza. Ele estava lá no cárcere, preso junto com os bandidos, com ladrões, com homicidas. E chega agora 2 oficiais de Faraó. José podia dizer: não vou falar nada, esses homens que se danem para lá, eles têm a vida boa e eu estou aqui sofrendo. Não, José, ele esqueceu no momento do seu sofrimento e se compadeceu do sofrimento daqueles homens que tiveram cada um sonho. E José trouxe a interpretação do sonho para cada um. Então, meu amado, no tempo devido, aquele bem que José fez para uma pessoa que ele não conhecia, foi justamente aquela pessoa que ele fez o bem, que ele trouxe uma palavra de alento que testemunhou de José para Faraó. Ele falou: olha, eu conheço um rapaz, um hebreu, ele está lá preso injustamente. Ele falou o meu sonho e o sonho do outro oficial. E do jeito que ele falou, se cumpriu, Faraó. E Faraó resolveu mandar buscar José de lá do cárcere. Meus amados, muitas vezes nós não somos abençoados, sabe por quê? Deus coloca pessoas no nosso caminho para nós abençoarmos. Mas às vezes nós somos egoístas.
nós voltamos somente para nós mesmos, para os nossos interesses. É por isso que a palavra do Senhor nos afirma lá no livro de Tiago: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres e nos vossos deleites. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão se tornando egoístas, as pessoas estão voltadas somente para si mesmo. Nós vivemos numa sociedade individualista, uma sociedade onde cada um corre atrás dos seus interesses. É uma vida louca, é uma vida frenética. A gente acorda pela manhã já atrasado, desesperado, para ver se dá tempo de fazer todas as coisas, e tudo é preocupado com nós mesmos, meus irmãos. Olha, é um desafio para mim e para você. Agirmos como José, parar de olhar para nós mesmos e olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Sabe por quê? A vida dá volta. Aqueles que a gente socorre hoje, que a gente abençoa hoje, pode ser aquela pessoa que vai ser o instrumento de Deus para nos abençoar e nos socorrer no dia de amanhã. E eu gostaria de deixar para você agora a conclusão final. A conclusão final, eu não vou seguir a conclusão proposta aí pela CPAD. Eu encontrei aqui um texto, eu conheço um pensamento de um homem de Deus que ele se enquadra perfeitamente dentro de tudo que nós falamos nessa lição de número 7. É um pensamento do pastor Michael Murdock. Ele já morreu ano passado num acidente de avião, mas era um homem usado por Deus, e ele dizia o seguinte: os amigos nos faz bem. Os melhores amigos nos fazem muito bem, e os inimigos nos promovem. É uma verdade absoluta. Os amigos nos fazem bem. Os melhores amigos nos fazem muito bem, mas os inimigos, estes nos promovem. Meu amado, quem anda com Deus não tem medo do que nos possa fazer as pessoas más, as pessoas de má índole, as pessoas mal intencionadas, as pessoas de coração maligno, as pessoas que tramam a sua queda. Nós não precisamos temer estas pessoas, porque essas pessoas, elas acabam nos promovendo, desejam o nosso mal, porque os corações estão nas trevas, os corações são malignos, mas essas pessoas acabam nos promovendo. Os irmãos de José não sabiam, mas na verdade eles contribuíram para que José fosse promovido ao cargo de governador do Egito. Potifar não sabia, a mulher de Potifar também não sabia. Todas as decisões contribuíram para que José fosse promovido, meu querido. Quem tem promessa de Deus é assim. E eu deixo aqui um último texto bíblico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, que Deus abençoe. Foi um prazer estar com você em mais esta lição. Permitindo Deus, semana que vem nós estaremos de volta. E não se esqueça, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua observação, deixa aí a sua sugestão, porque nós estamos aprendendo, e quem está aprendendo precisa ser orientado. Que Deus abençoe a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre o seu casamento, que o Senhor te abençoe do alto dos céus, que a bênção de Deus te alcance em nome de Jesus. Amém.